Essas são algumas dúvidas que os inscritos me mandaram e nesse vídeo eu vou responder todas elas. Como fazer os galhos da rosa do deserto pegarem? Qual vaso usar para a rosa do deserto? Super simples, é tranquilo para quem está começando? Como acabar com os ácaros de vez na rosa do deserto? Oi, eu sou Thaís Menolide, engenheira agrônoma, consultora em rosa do deserto. E você está no canal Rosa do Deserto Além do Cultivo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse vídeo é muito especial porque com ele nós estamos comemorando os 6 meses do nosso canal Rosa do Deserto Além do Cultivo. Semana passada completamos os 6 meses e estamos bem pertinho de chegar em 20 mil florzinhos e florzinhos inscritos aqui no canal. Não é incrível? Se você já é inscrito, receba minha imensa gratidão. Mas se você tem o costume de assistir às nossas aulas e acabou se esquecendo de se inscrever, aproveite para se inscrever agora e ajude a gente a bater a nossa meta. Yes! Se é a sua primeira vez, assista o vídeo e se você gostar do que vai ver, também se inscreva, combinado? É uma forma de incentivar o meu trabalho, porque é a sua inscrição que move tudo isso aqui. Belezinha? Bom, com o coração em festa por tanta gratidão, eu vou começar o vídeo respondendo uma pergunta da minha florzinha Meire. Meire Marcelo perguntou assim: é sobre o adubo super simples. Esse é tranquilo para quem está começando agora? Eu só tenho uma pequenina. Começando do começo, quero te dar as boas-vindas, minha querida Meire, a esse mundo incrível das rosas do deserto. E sobre a sua dúvida, eu tenho 2 perspectivas. E aí, você internaliza que fizer mais sentido para você, combinado? E eu valorizo muito a gente ter mais de uma perspectiva, porque, principalmente para quem está começando, é muito importante entender que a rosa do deserto é um cultivo personalizado. Quando eu digo que cada rosa do deserto é única, é literalmente isso que eu estou querendo dizer. Porque mesmo que você tenha um enxerto igual ao meu, a planta como um todo é única. Mesmo que a flor seja igual, a rosa do deserto, a planta será única. E às vezes quem está começando quer tipo receita de bolo. Com bolo, se você usar aquelas medidas exatas, o forno naquela temperatura exata, ele vai sair igual, independente de estar aqui no Nordeste, ou de estar lá no Sul, ou de estar lá na Europa. Mas com a rosa do deserto, às vezes o que funciona para você no seu jardim, não necessariamente vai funcionar para sua vizinha e vice-versa. Então, no nosso primeiro cenário, vamos considerar que a sua intenção é de que a sua única pequenina seja uma grande professora. E isso é muito legal do ponto de vista de quem pretende ser um colecionador. É melhor você aprender o manejo na sua realidade, com poucas plantas, antes de sair comprando loucamente todas as flores lindas que se vê por aí. Eu sempre recomendo que aprenda o cultivo com poucas plantas e depois vá expandindo a sua coleção. Se a sua intenção é aprender com uma única planta todo o manejo que possivelmente você vai experienciar quando tiver uma coleção maior, aí sim, o superfosfato vai contribuir bastante. Por 2 principais motivos. O primeiro é que ele não é um adubo completo. O superfosfato simples é um fertilizante químico que só tem fósforo, cálcio e enxofre. A rosa do deserto e qualquer outra planta precisa de 14 nutrientes, que são considerados essenciais, ou seja, que não podem faltar. O superfosfato só lhe dá 3 desses 14. Ou seja, usando somente o superfosfato, que tem 3 nutrientes dos 14 que a planta precisa, sua planta vai manifestar deficiência nos outros nutrientes. Isso tem utilidade? Sim, porque lá na frente, quando você tiver várias plantas, você pode detectar a deficiência dos nutrientes a partir dessa experiência de agora. E o outro fator é que uma planta que está desnutrida, com desequilíbrio nutricional e desequilíbrio, seja por carência, como nesse caso que vai faltar nutrientes, ou também pelo excesso, o que é muito comum quando se mistura muitos adubos. Por exemplo, a pessoa usa o superfosfato, que só tem 3 nutrientes, aí pega lá um cloreto de potássio, porque o superfosfato não tem potássio, não tem cloro, então já acrescenta outro, aí pega um outro lá para incluir não sei o que e sai misturando um monte de adubo e chega um momento que você pode intoxicar a sua planta. Em resumo, o desequilíbrio, seja pela falta ou pelo excesso, vai fragilizar a sua planta, vai deixar
debilitada, e uma planta debilitada é um chamariz para praga. Planta bem nutrida, planta bem hidratada, planta que recebe sol suficiente, não vai ser atrativo para as pragas. O uso do superfosfato, seja simples ou seja triplo, já favorece esse desequilíbrio nutricional, agravando o quadro ele ser altamente solúvel, ou seja, ele já está na forma em que a planta assimila, e aí esses componentes, que são os aminoácidos livres, ficam circulando na planta, que é o que vai atrair as pragas. Então, a planta estando debilitada, porque ela não está tendo a nutrição adequada, e ainda com o banquete servido, que são os aminoácidos que o fertilizante químico favorece para a planta assimilar rápido, fica circulando ali exatamente o que as pragas estão procurando. Então, se você quer aprender logo os sintomas que uma possível deficiência nutricional pode causar e o controle das pragas, todas possíveis e imagináveis que podem atacar uma rosa do deserto, o superfosfato vai ser um dos campeões para lhe proporcionar isso. E eu não vou nem entrar no fato do superfosfato ser um fertilizante agrícola. Agrícola é aquele que se usa para agricultura, lá na zona rural. Não é fertilizante para ser usado em casa, para plantas ornamentais, em vasos, como é o caso das nossas rosas do deserto. Para isso, existem os fertilizantes de jardinagem amadora. Existem produtos para uso profissional da agricultura e existem produtos para jardinagem amadora, para uso doméstico nos nossos jardins, nas nossas varandas. Isso vale tanto para fertilizante quanto para pesticidas. Todos os cidas, inseticidas, acaricidas, bactericidas, fungicidas, todos esses também existem para uso agrícola e para uso doméstico. Em resumo, para quem está começando e deseja já experienciar as etapas mais avançadas e mais desafiadoras no cultivo da rosa do deserto, que é o desequilíbrio nutricional e o controle de pragas, o superfosfato vai ajudar bastante. Tanto o simples como o triplo, nesse sentido, tanto faz. E para escolher isso deliberadamente, porque realmente quer, a pessoa precisa ter muita coragem. Ou um pouquinho de loucura. Muita gente até passa por isso no início do cultivo e mesmo depois, por falta de informação. Então acaba usando fertilizantes que até dão resultado rápido no sentido de disponibilizar o nutriente, mas que a longo prazo prejudica a planta, estraga o substrato, simplesmente por falta de informação. Ou por informação demais, porque a gente vê muita coisa na internet e acaba não conseguindo filtrar o que realmente serve pra gente. Mas uma pessoa que escolhe por vontade própria testar logo de cara tudo que pode dar errado num cultivo, com certeza, se ela não matar a rosa do deserto, ela vai aprender bastante. Particularmente, eu não recomendo esse caminho. O que eu recomendo é o segundo cenário. Mais branda, sem grandes impactos diretamente no organismo da sua planta, sem pressa de forçar um crescimento que ela não está preparada, sabe? Seguir o fluxo, ir no ritmo da própria natureza. Por quê? Querer que a planta cresça logo, querer que a planta floresça logo, com 4, 5 meses, a planta já dando flor. Isso, na verdade, não tem relação com a rosa do deserto ou com o potencial da rosa do deserto. Isso é uma resposta direta da ansiedade do tutor. E, na verdade, é um reflexo dessa vida tiktokável que a gente está vivendo, que as coisas são instantâneas. Então, como assim uma muda com 6 meses ainda não deu flor? Hoje em dia as coisas estão aceleradas, tem que ser imediato. E se você ainda está assistindo esse vídeo, meus parabéns, porque aqui você quase não vai encontrar shorts. Aqui as informações são um pouco mais aprofundadas, são sempre além do cultivo. E é com essa perspectiva de ir no ritmo da natureza que eu sugiro o nosso segundo cenário, que é a adubação orgânica, por 2 motivos também, que praticamente são inversas do primeiro cenário. O primeiro é que quase todos os adubos orgânicos, eles já são completos nos nutrientes. Então, se você usar na sua mudinha um bocashi e todas as variações do bocashi, biocashi, Thai Gold, não importa a marca, a apresentação, se é farelada, se é líquida, mas o bocashi, que é um adubo orgânico vivo, porque ele contém micro-organismos do bem que vão ajudar a nutrir o substrato. E com o substrato nutritivo, a planta consegue ter nutrientes disponíveis quando ela precisa. E aqui nós temos 2 grandes aliados da adubação orgânica.
Primeiro, um adubo orgânico não visa fertilizar a planta, como o caso dos fertilizantes químicos, que ele disponibiliza um nutriente diretamente para a planta, já na forma que ela assimila. E como eu disse, essa forma que ela assimila é também a forma que os insetos, os ácaros, as pragas em geral, também se utilizam. O adubo orgânico, ele está numa forma indisponível para a planta e é preciso que aconteça um trabalho no substrato através de micro-organismos benéficos, esse que o próprio bocashi já fornece, e então aquele material vai sendo disponibilizado aos poucos. Então, na verdade, fica tipo um self-service. À medida que a planta vai precisando de determinado elemento, ela vai absorvendo porque está disponível ali no substrato. Ao contrário do químico, que na hora que você rega e ele dissolve, porque ele é um sal, e quase imediatamente a planta é obrigada a absorver aquilo tudo. Então, além da absorção lenta, que é lenta comparada com o químico, mas que na verdade é na velocidade que a planta precisa, o adubo orgânico também tem tudo que a planta precisa. E eu falei aqui do bocashi porque é meu queridinho, mas entenda o próprio esterco, o humus de minhoca, sendo que esses dois em especial tem que ter cuidado com a quantidade, porque com o uso e à medida que eles vão sendo molhados, eles vão criando uma textura meio empapada e que fica perigoso para a planta. Excelente em termo nutricional, mas tem que ser usado com cautela e de preferência conhecer a procedência. Mas se você é da galera tiktokável e não tem paciência do adubo orgânico agir e esperar a planta começar a assimilar aquilo, você pode sim usar fertilizantes químicos, mas escolha fertilizantes químicos próprios para a jardinagem amadora. A gente tem várias marcas no mercado que atendem esse propósito de uso doméstico, adubos que são completos nutricionalmente, e aí a gente tem Forte, Vitaplan, Jimmy, são várias marcas. Mas escolha adubos que já sejam completos nos 14 nutrientes. E aí, um complemento é que mesmo usando esse fertilizante químico, mas para a jardinagem amadora, ainda assim, vou dar aqui uma recomendação de milhões. Porque mesmo que esses fertilizantes sejam próprios para as nossas plantas domésticas, ornamentais, ainda assim, eles são sais. E o que vai acontecer no seu substrato com o uso contínuo? Vai salinizar. Então, se a sua opção for fertilizante químico para jardinagem amadora, a cada 3 meses, inclua uma dose de um adubo orgânico. Recomendo o bocashi porque ele vai favorecer o substrato, vai recompor toda a microbiota que o adubo químico destruiu. Mas você pode escolher uma farinha de osso, até uma farinha de casca de ovo, porque eles vão ajudar a neutralizar a acidez que o sal do fertilizante químico provocou. Mas não me venha com calcário para corrigir a acidez, não. Você não vai saber nem que dose aplicar, qual calcário, é ruim até de falar, qual calcário certo para aplicar, e pode piorar o quadro muito mais do que deixar só o substrato salinizado. Belezinha? Para simplificar e por segurança sua, de sua planta e do ambiente, eu recomendo só o orgânico. Mas cada um sabe do seu cultivo, cada um escolhe conforme ali sua expectativa ou sua ansiedade permitir. Eita, que a primeira resposta já dava um vídeo completo. Mas, bora seguir aqui. Se na edição eu achar que vai ficar muito grande, eu vou dividir em 2 episódios. Combinado? Eu vou aproveitar para beber uma água e mudar para o lado de lá, porque o sol já está chegando e nossa luz vai ficar ruim. É rapidinho. Aproveite aí para dar like, se inscrever, compartilhar com outros apaixonados da Rosa do Deserto. Um minutinho. Pronto. Agora a gente pode ficar aqui horas conversando. Pegue sua água, seu café, bora para a segunda pergunta. A próxima dúvida, na verdade, são 2. Minha florzinha Magali mandou assim: gostaria de saber se Rosa do Deserto vai bem em vaso de cimento. E minha outra florzinha, Maria de Fátima, que também é iniciante nesse mundo incrível da Rosa do Deserto, perguntou assim: qual tamanho de vaso? Estou iniciando. São 2 perguntas diferentes, mas sobre o mesmo tema. Vaso, que é importantíssimo no sucesso ou no fracasso do cultivo da Rosa do Deserto e que muitas vezes é deixado ali de lado, não é dada tanta importância. E tem muita coisa sobre vaso que a gente precisa estar ligado. A gente pode escolher o vaso pela beleza ou pela praticidade?
Claro que pode, mas isso que elas perguntaram é imprescindível para o bem-estar das nossas rosas. Tamanho e material do vaso. Um vaso pequeno vai portar pouco substrato, ou seja, ele vai secar mais rápido que um vaso grande com muito substrato. Então, qual vaso é melhor para a rosa do deserto? E aí vem o famoso depende. Se você mora numa região bem quente, como eu, ou se onde você mora as temperaturas são mais amenas, já vai interferir na escolha do vaso. Porque o meu clima quente faz o substrato secar mais rápido do que um lugar muito chuvoso ou com temperaturas mais baixas. Então, se eu escolho um vaso muito pequenininho, eu preciso ter uma disponibilidade de rega maior. Quantas horas o meu vaso fica no sol? Se fica só um turno, se fica o dia inteiro, isso também vai interferir diretamente na velocidade desse substrato secar. O local onde minhas rosas ficam é muito perto do muro? É um espaço aberto? Como é a ventilação ali? Isso também vai interferir na secagem do substrato. E de modo geral, o vaso, embora tenha a parte visual, a beleza, e quando a gente tem uma coleção, a gente quer ter uma coleção bonita, mas na parte prática está totalmente relacionada com a secagem do substrato. A gente precisa entender que é melhor a rosa do deserto se manter levemente úmida entre as regas do que esperar o substrato esturricar, secar totalmente. A planta já está ali entrando em desidratação, começou a usar as reservas do Caldex, começou a ficar murchinho para só então ela receber água de novo. Então, o tamanho do seu vaso, o tipo do substrato, o quanto você pode estar regando, se é diário, se é de 3 em 3 dias, se é uma vez por semana, tudo isso interfere também no tamanho do seu vaso. E aí a gente já associa com o material do vaso, porque um vaso que é impermeável, seja ele de plástico, de porcelana, vai ter um comportamento e um resultado diferente dos vasos porosos, como o de cimento, como o de barro, desde que eles não forem impermeabilizados. Então, se eu tenho vasos do mesmo tamanho, mas um é de plástico, outro é de barro, e o meu dia está quente, o vaso de barro ou de cimento vai secar mais rápido do que o de plástico, que não permite essa troca com o meio. Porém, se eu estou num dia chuvoso, um dia que a umidade do ar já está alta, o meu vaso poroso vai demorar mais de secar, porque ele equilibra a umidade ali de fora com a de dentro. Tá dando para entender que é tudo relacionado? O substrato, a rega, o clima, a rotina do tutor, tudo isso interfere na escolha do vaso. Se você conseguir ajustar todos esses fatores e não tiver problema em manusear um vaso muito pesado, como é o de cimento ou de barro, e fica ainda mais com a planta, com o substrato e após uma rega, mas se tudo isso for tranquilo para você, o vaso de cimento vai muito bem e fica lindíssimo do meu ponto de vista. Já o tamanho do vaso, independente do material, seja de cimento, de barro, de plástico, do que for, também precisa estar de acordo com esses fatores. Não existe um padrão exato. Com 6 meses tem que ir para um pote 14. Com 2 anos tem que ir para uma bacia 22, sei lá. Isso não existe, porque cada rosa do deserto é única. Cada rosa do deserto tem seu próprio desenvolvimento. Às vezes uma planta para mim com 6 meses vai estar num porte que na sua casa ainda não chegou, ou a sua pode estar muito maior do que a minha. De modo geral, é aceitável que a planta ainda jovem, que ainda não floriu, a gente deixe ali 2 dedos entre o caldex e a borda do vaso. Já plantas maiores, adultas, de 3 a 4. Por exemplo, essa moça aqui, a gente vê que tá com 3, sem caber o 4º dedo. Então, à medida que esse caldex for crescendo, chegando na borda do vaso, a gente vai aumentando. Esse aqui é uma girafinha, Madame Butterfly, um sucesso toda vez que eu posto. Eu não tenho muitas assim nesse estilo arvoreta, geralmente eu mantenho as minhas com a copa baixinha, mas fiz uma roxa, uma vermelha, uma rosa, uma branca e uma amarela, assim com enxerto bem alto, para sinalizarem as alas, porque eu separo por cor. E elas sinalizam ali, ala da roxa, ala da vermelha, ala da rosa.
O cachorro do vizinho tá concordando. Curiosidades à parte, do tipo ninguém perguntou, vamos ao que realmente foi perguntado. O importante no tamanho do vaso é deixar espaço para as raízes crescerem, mas sem tanto espaço que fique ali uma parte do substrato sem uso. E aí tem outra coisa muito importante que minhas florezinhas não perguntaram, mas que eu vou dizer, que é o formato do vaso. Se a gente está falando de um vaso profundo, ou se a gente está falando de uma bacia, um vaso mais baixo, mas com a boca larga, chamado de cuia também, esse formato vai interferir também na secagem do substrato. Um vaso raso vai secar mais rápido do que um vaso profundo. E aí a gente tem que atentar para a rega, porque às vezes o profundo em cima já secou e embaixo ainda está muito úmido. Bom, depois do cachorro do vizinho e do carro do ovo, eu vou fechar essa pergunta com um lembrete. Toda vez que as raízes chegarem no furinho de drenagem no fundo do vaso, faça o replantio. E isso acontece mais rápido quando o vaso é raso. Esse estilo bacia, rapidamente as raízes chegam no fundo. É mais interessante a gente ir aumentando aos poucos do que pegar uma mudinha e já colocar num vasão lá esperando quando ela for crescer. E um detalhe é que enquanto as raízes não estiverem firmes, não tiverem ocupado praticamente o vaso todo, ela não vai florir. Independente do material, do formato e do tamanho, raizinha chegou no fundo, replante. Como fazer os galhos pegarem? Aqui tá chovendo e já perdi 3 galhos por podridão. Minha florzinha Francisca Maria perguntou. Como ela já estava tendo problemas, já estava perdendo galho, eu orientei minha florzinha Fran diretamente nos comentários, mas trouxe aqui a pergunta dela, que é muito pertinente e muito recorrente. E nessa resposta eu vou ser bem breve. Porque enraizar galho, mesmo que seja em época de chuva, é muito mais fácil, muito mais seguro e muito mais eficiente se o enraizamento for feito nas pedrinhas. Para quem não conhece essa técnica, eu vou sugerir que você assista o passo a passo do enraizamento de galho na pedrinha desse vídeo aqui do canal, que é de longe o vídeo mais assistido, mais comentado e mais pesquisado aqui do canal. Já passou de 330 mil visualizações e segue fazendo maior sucesso. Nas pedrinhas, o galho nas pedrinhas, com chuva ou sem chuva, dificilmente ele vai apodrecer, mas eu quero fazer uma observação nesse depoimento dela que me chamou muita atenção. Ela disse que já tinha perdido 3 estacas e que estava chovendo. Em caso de chuva, eu não recomendo a poda. Eu não sei se quando ela podou já estava chovendo, se a chuva veio logo depois que ela podou ou se já tinha um tempo e as chuvas chegaram. Mas no seu caso, se estiver chovendo, não faça a poda. Não pelo galho, porque na pedrinha ele vai enraizar mesmo na chuva, mas por causa da matriz, a planta que você tirou o galho, essa sim pode dar ruim se estiver na época da chuva. Isso a gente está falando de poda de embelezamento. Se você quer ajeitar a copa, um galho que estava muito grande, a copa que perdeu o formato e você quer deixar uma copa bonita. Nesse caso, espere a chuva passar, aguente ficar vendo ali sua planta meio maluquinha por mais umas semanas e quando o seu tempo melhorar, você vai lá e poda. Mas se a gente estiver falando de poda de tratamento, porque a ponta do galho danificou, quebrou, começou a apodrecer, seja o que for que esteja colocando em risco a sua planta, nesse caso, pode urgentemente, mesmo que esteja em época de chuva, ok? E aí tem um detalhe, porque se foi um caso de podridão, às vezes você fez a poda e chegou no tecido limpo, mas aquela parte podada já estava contaminada suficiente para que a estaca não vingue. Nem sempre você consegue salvar a estaca que veio de uma podridão. Não pela técnica em si, mas porque se a estaca estiver contaminada, aquela podridão ali vai tomar toda a estaca e vai ser impossível dela realmente enraizar. Mas se a estaca estiver saudável, se joga nas pedrinhas que o sucesso é garantido. Vou deixar o link na descrição do passo a passo do enraizamento de galho nas pedrinhas e vou deixar também um link do vídeo com os cuidados na chuva. Ninguém pediu, mas eu sou muito legal e vou deixar também. Bom, eu ainda quero responder sobre ácaro, sobre cochonilha, abortamento de botões, semente de dobrada, de simples. Uau! Tem muita pergunta e eu vou fazer o episódio 2. Então clique aqui para ver a continuação. Um cheiro, a gente se vê já já. Vamos florir nosso mundo.